Olá, mais uma vez é bom tê-lo aí do outro lado para mais um estudo da Palavra do Senhor. E como você já sabe, todas as semanas temos feito o resumo das lições estudadas em cada semana. E você que exatamente está acompanhando esse vídeo, você se quer fazer parte do nosso canal do YouTube, o canal do YouTube é Adventistas Angola. Se inscreva lá no canal, ative o sininho de notificações para que quando algum vídeo for publicado lá, você possa exatamente ter acesso, você possa receber, você possa assistir ou baixar quando você quiser. E se você gostar desse vídeo, compartilhe o vídeo com as outras pessoas, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E também você pode acompanhar na página do Facebook. A nossa página no Facebook é União Nordeste de Angola. Então, durante essa semana, nós estudamos a lição número 6. E a lição número 6 foi muito interessante. O tema que nós estudamos da lição número 6 é a hora do seu juízo. E o verso áureo baseou-se em Romanos capítulo 13, verso 11 e 12, que diz o seguinte: E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. E nós vimos aí alguns elementos, alguns detalhes, alguns pormenores que vão exatamente chamando-nos a atenção naquilo que é parte do nosso tema geral. E ainda nós tivemos alguns subtemas. Tivemos subtemas que estão diretamente ligados ao tema geral. Isso nós encontramos exatamente em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Antes, deixa-me dizer que o verso 6 a 12 espelha-nos a ideia da pregação das 3 mensagens angélicas. E essas mensagens falam a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso não pode ser descartado, isso não pode ser ignorado, deve ser levado com responsabilidade e seriedade para todos aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz, no sentido de pregarem essas 3 mensagens angélicas do Apocalipse. Essa não só é a mensagem do passado, não. Essa não só é a mensagem do presente, mas também é a mensagem ou é a base de um futuro com esperança. Porque aí nós temos a nossa declaração de fé distintiva. Aí nós nos identificamos como povo de Deus. Aí nós temos exatamente a missão da pregação do Evangelho. E que pode ser exatamente compreendido também com base a Mateus 24, verso 14. E o que nós estudamos, que também foi, afinal de contas, interessante dentro desse grande tema, nós estudamos exatamente o texto de Daniel capítulo 8, verso 14, onde nós abordamos a respeito das 2.300 tardes e manhãs e o santuário. O texto bíblico vai dizer: o santuário será purificado. E Daniel exatamente escreveu aquilo que o Senhor Deus disse que ele deveria escrever. Então, é exatamente uma mensagem que carrega alguns elementos simbólicos. E aqui vou exatamente fazer a questão de apresentar um resumo, até mesmo de datas, para que você e eu estejamos dentro daquilo que é parte desse resumo. Um item aqui relevante tem que ver com esse número do 2.300, ou como está no texto bíblico, 2.300 tardes e manhãs. E o que? O santuário será purificado. Os judeus entendiam sobre a purificação do santuário que era feito exatamente um dia. E naquele dia era, com base à compreensão de muitos judeus,
era exatamente o dia do julgamento, era o dia do juízo. E sabe, quando nós estudamos o assunto do santuário com base a Levítico capítulo 16, nós temos aquela ideia de que o sumo sacerdote oficiava uma vez por ano, isto é, no dia 10 do 7º mês do calendário judaico, o mês denominado Tishri. E ele ali exatamente realizava o trabalho da purificação, ele fazia expiação dos pecados. E enquanto o povo, de acordo com vários teólogos e comentaristas bíblicos, o povo naquele dia realizava o que nós chamamos jejum. Não falando, obviamente, do trabalho ou do ofício do sacerdote, que estava limitado no lugar santo, porque o sumo sacerdote oficiava no lugar santíssimo e até mesmo chamado Santo dos Santos. E Daniel, capítulo 8, verso 14, vai exatamente falando daquilo que aconteceria em um determinado momento da história. Você lembra a ordem que exatamente foi dada, de acordo com Esdras, capítulo 7, de que os judeus deveriam restaurar e construir a Jerusalém? E isto depois que eles voltariam do cativeiro babilônico. Isso mesmo, depois que voltassem, eles restaurariam e reconstruiriam Jerusalém. E eles poderiam exatamente ou deveriam fazer isto a partir do outono de 457 a.C. E é mesmo essa data da estação de outono de 457 a.C. que começa a contagem não só das 70 semanas ou 490 anos, mas também das 2.300 tardes e manhãs. 490 anos contam-se a começar de 457 a.C. até o ano 34. Isso mesmo, 34 DC ou EC. DC, depois de Cristo, esse ano da era cristã. E por quê? Porque foi na data de 34 que os judeus rejeitaram por completo a mensagem ou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E foi a data em que nós entendemos que Estevão foi apedrejado. E é essa data que os judeus selaram exatamente o Evangelho. Agora, a partir dessa data em frente, o povo de Israel deixou de ser considerado de forma limitada como povo único, exclusivo ou de propriedade exclusiva ou peculiar de Deus. Mas todos nós que cremos em Jesus passamos a ser considerados como Israel espiritual. Não era mais o Israel antigo como nação, mas agora todos como Israel espiritual. Daí que Pedro escreveu em sua primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora, volto novamente na própria data de 457 a.C., que começou exatamente a contagem das 2.300 tardes e manhãs. Isso estendeu-se até 1844. Veja que ascendeu ou passou a data, a famosa data conhecida como a data que marcou o tempo do fim, 1798, fevereiro de 1798. Então, as 2.300 tardes e manhãs estendeu-se até exatamente em 1844. E 1844 é exatamente o ano em que nós entendemos que Jesus começou um novo ofício. Um novo trabalho. E é o ano que exatamente entendemos que começou o juízo. E o juízo, de acordo com 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, começou pelo povo de Deus, com os santos. Porque diz, já é tempo que comece o julgamento pela causa de Deus. Se antes comece por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem a Deus? No entanto, o mais importante, acima de tudo isso, é nós andarmos em harmonia com a vontade de Deus.
a vontade de Deus precisa ser feita em nossa vida, para nós não perdermos a eternidade. Porque tudo isso apenas nós vamos estudando, tudo isso nós vamos ouvindo. Mas agora, na prática, estamos exatamente pregando a mensagem? Na prática, nós estamos vivendo como verdadeiros cristãos? Na prática, nós estamos a ser submissos a Deus? Na prática, nós estamos a guardar os mandamentos de Deus? Se a gente não fizer isso na prática, então nós estaremos perdidos. Sabe que Deus deseja que você seja salvo. Se você não andar em conformidade com os seus estatutos, as suas declarações, as suas prescrições, afinal de contas, nós não poderemos alcançar o céu. Isto é parte do resumo da nossa lição número 6. Espero que você tenha compreendido. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até a próxima lição.